Fala, devs e devas de todo o Brasil, tudo bem? Meu nome é Guilherme e venho aqui mais uma vez falar para vocês sobre GraphQL. Já temos 2 vídeos aqui no canal sobre GraphQL. O primeiro é do Gabriel Cardoso, que conta um pouco sobre o que é o conceito, sobre como montar, né, a sua API. Depois eu apareci falando um pouco sobre como construir seu cliente em GraphQL. E agora vamos dar umas dicas mais ou menos sobre como não fazer o GraphQL. Então, mais uma vez para vocês, eu sou o Guilherme, sou estagiário full stack aqui na EasyDevs. Tá aí meu contato se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem perguntar alguma coisa, quiserem saber mais um pouco, ou até para dar mais dicas e ajudar a gente a aprimorar nossos vídeos. O que a gente vai tentar fazer hoje? A gente vai tentar construir uma API, estruturar ela, e eu aos poucos vou mostrando para vocês como ir adaptando algumas boas práticas do GraphQL nela. E o que seria essa nossa API? Vamos imaginar que a gente tem uma nova rede social agora. E essa rede social, ela tem alguns usuários, né? Alguns usuários vão se inscrever nela e vão ter algumas ações, como por exemplo, eles vão poder criar posts, eles vão poder comentar esses posts e eles vão poder curtir os posts ou os comentários. Então é uma rede social aparentemente simples, mas que a gente vai complicando ela aos poucos. Como a gente faria essa rede social numa arquitetura REST? Numa arquitetura REST, basicamente, a gente ia ter um endpoint para cada uma das estruturas, né? Dos objetos que a gente vai tentar atingir na nossa aplicação. Então, se a gente quisesse buscar os usuários, a gente ia dar um endpoint para usuários. Se a gente quisesse buscar os posts desses usuários, a gente ia ter que indicar, inclusive, o ID do usuário que a gente está trabalhando, procurar os posts, e inclusive se a gente quiser um post específico, a gente tem que indicar o ID desse post. A mesma coisa para comentários e para os likes desses posts ou dos comentários, né? Então, a gente ia ter, no mínimo, aí, uns 6, 7 endpoints para trabalhar com isso. Então, como a gente não pode fazer essa aplicação em GraphQL? Se a gente vai sair de uma estrutura que é uma arquitetura REST e ir para uma estrutura de arquitetura GraphQL, a gente tem que abandonar totalmente os conceitos de REST. A gente não pode criar de novo nossos objetos e, por exemplo, o post aqui, para eu conseguir pegar um post do meu usuário, eu tenho que mandar para ele o ID do meu usuário e ele vai me retornar. Ou, se não, se eu tiver o ID do post, né, eu procuro com o ID do post, o post, e ele vai me retornar o usuário relacionado com esse post, só que pelo ID dele, e os likes relacionados a esse post, quantas as pessoas que deram like nesse post, né, ou o objeto like no caso, pelo um array de IDs deles. E por que isso é errado? Porque se eu quiser saber que usuário que é esse, se eu quiser saber quem são, de quem são esses likes, que tipo de like é esse, se é no caso, eu coloquei tipo para ser igual ao Facebook, dar um amei, dar um haha. Para eu conseguir buscar quem são esses, eu teria que pegar esse ID assim que ele chegasse, mandar de novo para a API, procurando quem que é esse usuário, procurando quem que é esse like. A mesma coisa aqui, ó, nos comentários. Nos comentários a gente tem o ID do usuário, tem o ID do post relacionado e tem o ID dos likes. E nos likes, mais complicado ainda, a gente tem o ID do usuário, o ID do post e o ID do comentário. Então, eu tô muito engessado ainda no REST para fazer essa arquitetura, implementar dessa forma o GraphQL. Vale a pena até levantar uma discussão, caso um sistema tenha que sair do REST e ir para GraphQL, por que ele precisaria fazer essa troca, né? Porque, por exemplo, se eu tiver numa tela que eu quiser mostrar só os likes, só os tipos de likes, só as pessoas que deram esses likes, eu não preciso trazer tudo que está dentro dos likes, por exemplo. Eu não preciso bater 3 vezes, bater em 4 rotas para trazer todas as informações que eu vou precisar. Eu posso simplesmente pegar a query dos meus usuários e trazer tudo que está dentro dela, trazer os posts que estão dentro dela, os comentários que estão dentro desse post e os likes que estão nesses comentários em uma query só. E se a minha tela tiver mais outros componentes, tiver mais
comentários, tiver mais posts além dos likes, das informações dos likes, eu consigo trazer tudo na mesma query. Só mudando a forma como ela é mandada. Aqui é um exemplo de como eu faria como eu buscaria esses tipos de objetos aqui, dessa arquitetura mesclada, né, vamos chamar assim. Mandaria aqui o ID do usuário para buscar o nome e o e-mail dele. Mandaria o ID do usuário para buscar os posts relacionados a esse usuário. E aqui dentro eu ia ter que pegar aqui dentro eu ia ter que pegar o ID dos likes desse post para conseguir alcançar os likes desse post e os comentários, se eu quiser também. E aí eu ia ter que mandar o ID do post para buscar os comentários relacionados a esse post e depois ia ter que mandar os IDs que eu peguei aqui em likes para conseguir ver que tipo de like que são esses, né? E mesmo assim aqui eu ainda não tinha buscado que usuário que deu esse like. Para eu buscar que usuário que deu esse like, eu teria que ainda pegar o ID do usuário e buscar lá na API quem que é esse usuário. Então como que a gente... e de onde sairiam, né, esses IDs aqui que a gente está buscando? Esses IDs teriam que vir de uma lista de usuários, ou seja, é uma outra query que a gente teria que mandar. Então, como que a gente vai resolver esse problema? Como que a gente vai arrumar essa arquitetura mesclada, né? Usando totalmente o poder do GraphQL. Como? Aqui a gente pode observar o objeto do usuário, como eu já consegui colocar dentro dele os posts que esse usuário fez. E não é um ID. Aqui o GraphQL permite eu trazer um objeto dentro do objeto de usuários e esse objeto vai ter um array com todos os posts que esse usuário tiver relacionado. E dentro dos posts eu vou ter o quê? O usuário que vai ser o objeto do usuário que fez o post, os objetos dos likes que esse post teve e os objetos dos comentários que esse post teve. E dentro desses objetos, tanto dos comentários quanto dos likes, eu vou ter todas as informações dos comentários, todas as informações dos likes. Inclusive o usuário que fez o comentário, o post relacionado a esse comentário e os likes desse comentário. Em relação ao like, é muito mais fácil também eu pegar o usuário que deu esse like, o post relacionado e o comentário relacionado. Caso a gente queira buscar só o like, né? Caso a gente queira uma lista de likes, a gente já sabe onde que esse like está e quem fez e que tipo que é. Então, um exemplo de query que a gente faria para buscar todas as informações de um usuário é essa, que eu mandei só o ID do usuário e consegui pegar o nome, o e-mail, que são as outras informações dele, todos os posts que ele fez, incluindo o ID do post, o título do post, o conteúdo do post, os comentários desse post, e dentro desses comentários eu consigo pegar o ID do comentário, o conteúdo do comentário, os likes que esse comentário teve e os likes que o post teve, com o ID e type, e eu não coloquei aqui, mas o usuário que fez esse like, se eu quiser saber quem que é o usuário e não só a quantidade de likes que esse comentário ou que esse post teve. Agora vamos falar um pouco de relações N para N. Se o sistema, quanto mais complexo ele for, mais relações N para N vão ter. E se for feito dessa forma, que foi uma forma que eu observei em alguns repositórios do GitHub, o cara fez um objeto para user group, que seria a relação, né? Ele basicamente pegou o banco e modelou o GraphQL exatamente igual ao banco dele, né? Aí ele tem o user groups, que seria o ID, né? Que o usuário está sendo relacionado com o grupo, com todos os grupos que ele está relacionado. Ele trouxe aqui esse objeto de user group, que vai falar aqui qual é o usuário e qual é o grupo que está relacionado. E dentro do grupo ele também colocou esse user groups para trazer essa relação para dentro. Mas no GraphQL a gente não precisa fazer isso. A query para buscar isso ficaria dessa forma, é até feio de ver. Manda o ID do usuário, busca esse campo user groups, que é o campo relacional,
E dentro de user groups a gente pega o grupo que o cara tá, e para trazer os usuários que estão dentro desse grupo, ainda tem que trazer esse campo relacional de novo aqui dentro e buscar o usuário dentro desse campo relacional. Então, o GraphQL consegue permitir que a gente já, dentro do usuário, a gente já consiga colocar todos os grupos que ele tem. E dentro dos grupos, a gente já consiga trazer todos os usuários que ele tem. E a query para buscar isso fica muito mais limpa, muito mais fácil de enxergar e com certeza muito mais fácil de trabalhar. Eu mando o ID do usuário e já trago os grupos que esse usuário está e eu trago os usuários que esses grupos possuem. Fragmentação do código do GraphQL. Muitas vezes, né, você vai precisar usar a mesma query em várias telas, no front diferente. E às vezes essa query ela vai ter, você vai buscar vários dados, né? Como se fosse um mesmo tipo de dado. Por exemplo, se a gente observar o street, o zip code e o city, eles são 3 informações que estão relacionadas ao endereço desse usuário. Se eu quiser em várias telas buscar o endereço desse usuário, eu preciso dessas 3 informações. Então, o GraphQL, ao invés de a gente ficar escrevendo toda hora, eu vou querer name, eu vou querer street, zip code, city, o GraphQL permite que a gente faça uma fragmentação e crie, por exemplo, um address details, trazendo as informações do usuário de uma forma muito mais fácil de escrever depois. Isso é mais para o código do que para a eficiência do código, enfim, do sistema. E para buscar essas informações do usuário, eu simplesmente coloco os 3 pontinhos que é um pouco diferente dos 3 pontinhos o Speed Operator, que é diferente do Speed Operator do JavaScript. E escrito diferente também, porque a gente tem que colocar um espaço antes realmente do fragmento. Mas isso indica que eu quero trazer todos os campos também que estão em address details. Com o GraphQL a gente consegue passar valores padrões para alguns argumentos. Quando a gente manda uma query, às vezes a gente quer uma lista de usuários e às vezes a gente quer separar esses usuários pela idade deles, né? A gente quer pegar... traz os usuários, apenas os usuários que são maiores de 30 anos. Traz os usuários que são maiores de 50. Mas às vezes a gente quer listar todos os usuários. Então a gente tem que ficar mandando, traz todos os usuários que têm idade maior que -1. O GraphQL permite que ao invés da gente mandar essa variável, a gente já deixa um valor padrão para ela. Então a gente cria uma listagem de usuários e já fala... eu quero trazer os usuários e se eu não mandar nada, por padrão, traga os usuários que possuem um inteiro, que possuem idade maior que -1 e eu preciso indicar, assim como nas linguagens tipadas, eu preciso indicar o tipo dessa variável aqui, quando eu for passar esse valor por argumento. E... às vezes a gente precisa criar alguns tipos de objetos e esses tipos possuem uma diferença muito básica de um para o outro. Por exemplo, a diferença é uma diferença muito ruim, mas às vezes é apenas de exemplo. A diferença entre um adulto e uma criança, nessa API que a gente está construindo aqui, é apenas que o adulto ele vai ter um trabalho e a criança vai estar estudando numa escola. E o resto do objeto é idêntico. Só que eu não necessariamente precisaria deixar um tipo pessoa com todas essas informações, mais work, mais school, porque às vezes work e school, às vezes não. Nesse caso, work e school não estão no mesmo objeto. Então a gente cria uma união, é um union type aqui do GraphQL, falando que pessoa é adulto ou é criança. Pessoa, então, vai ser um objeto que é desse tipo ou desse tipo. E para buscar isso, eu ainda implementei aqui o fragment, porque todo o resto a gente não precisaria escrever se a gente quisesse trazer tudo, né? E no front a gente só fala para ele,
traga o fragment dos detalhes de qualquer pessoa. E se for criança, traz a escola, e se for um adulto, traz o trabalho desse adulto. É assim que a gente consegue economizar muitas linhas, a gente consegue já fazer as diferenciações que a gente precisa e o código fica limpo. E é mais uma das boas práticas do GraphQL. Então é isso. Essas foram as boas práticas que eu quis trazer para vocês. Se vocês tiverem mais dicas de boas práticas, por favor, mandem, deixem nos comentários, mandem no meu e-mail, conversem com a gente, falem se vocês discordam ou concordam que todas essas práticas serão de bom uso no código ou vão atrapalhar o código e por quê. Gerem discussões, conversem com a gente, deixem seu like, sigam nosso canal para mais vídeos como esse e mais vídeos sobre tecnologia. E obrigado!